Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui para nossa mais uma aula aqui que nós vamos ter, continuando aquele mesmo assunto que nós já temos aqui trabalhado. Deixa eu pegar aqui o livro aqui porque ele pode me ajudar aqui, que é o equilíbrio das músicas congregacionais, né? A gente na primeira parte do vídeo, né? Nós falamos uma questão mais acentuada um pouquinho da qual é o nosso, da onde que a gente vai procurar essas músicas, né? Falamos de global, local, e depois a gente viu algumas regras da música congregacional que seriam interessantes. Falamos um pouquinho sobre a pirâmide, né? Queria deixar aqui claro que isso é uma ideia, né? Então a gente vai discutindo essas coisas que podem nos ajudar a pensar num canto congregacional balanceado, né? Naquela questão de que a gente tem aquilo que a gente precisa teologicamente na música, mas também uma questão de participação das pessoas, né? A gente precisa mais da nossa congregação cantando um pouco mais. Então hoje eu vou falar sobre que tipos de forma, né, usando tudo aquilo que a gente ouviu, né, música profética, música nova, música antiga, música simples, música complexa, tudo isso que você tem que aí administrar o balanço disso, mas mesmo assim, como é que a gente pode inovar, né? Eu tinha uma classe, eu não me lembro quem me dava a aula dessa classe, mas eu acredito que era o Irã da primeira vez, falando um pouquinho, e o Irã era doutor nessa área de fazer o que a gente chama de canto criativo, né? Aliás, o Marcos Vinícius lançou um canto criativo aí muito bom. Vocês podem ter, eu nem sei se tem mais impresso aí, mas vocês podem tentar adquirir isso. Mas é uma coisa interessante de você usar as músicas, as canções de uma forma inteligente, de uma forma que a gente possa ajudar o canto congregacional. Então eu acho que essa é a prioridade dos arranjos, a prioridade da quando a gente planeja alguma coisa, não é somente para fazer a música ficar bonita, mas para ajudar o canto congregacional. Esse tem que ser o nosso ideal. Então aqui eu vou ler aqui o meu resumo aqui e a gente vai parando se a gente precisar. Então assim, primeiramente, parece uma tarefa impossível observando esse espectro que eu coloquei no outro vídeo de possibilidades e tentar ter um equilíbrio na escolha do repertório. Aí a pergunta é: como a igreja poderia incorporar tamanha variedade de estilos de abordagem ao canto congregacional? Na realidade, nenhuma igreja mais conseguirá o equilíbrio certo. Mas, ao invés de olharmos como uma tarefa impossível, vamos considerar a possibilidade de explorar a grande variedade de possibilidades de expressão de adoração a Deus que ele nos concedeu, que ele nos deu, a criatividade, né? Vamos ver a criatividade. E, gente, criatividade demanda tempo. Eu sei que tem muita gente que faz as coisas, acho muito legal, mas você tem que olhar a sua congregação e saber o que a sua congregação vai fazer. Não é que eu possa pegar os arranjos do Camp Kirkland e colocar aqui para o meu povo tocar, pode ser que eles não toquem. Então, é de acordo com a nossa realidade. Muitas vezes é fácil, a gente consegue um arranjo, a gente faz, funciona, mas tem vezes que a gente vai ter que usar a nossa criatividade ali nesse momento. Então, o nosso ponto de partida será esse: explorar a utilização do canto nas igrejas. O canto congregacional ele ficou restrito a duas vertentes, né? A música tradicional, que a gente pode colocar as músicas que são cantadas com os hinos e executados com instrumentos dessa ideia tradicional. Seria o piano, o órgão, né? Então, talvez os antemas, né? Um coro cantando essas coisas. Então a gente tem esse lado.
E a gente tem um lado mais contemporâneo, que aí é banda, né? Vocal, back vocal, a gente tem essa coisa ampla nessa questão mais contemporânea, as músicas são mais contemporâneas, né? Exigem uma utilização de uma guitarra, umas coisas assim. Então, são esses dois lados que hoje a gente vê. É claro que existe o culto que é um mix desse, né? A gente vai ter a questão tradicional, aquele momento que talvez tenha um órgão e um piano tocando, mas também vai ter uma banda tocando. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso para que a gente não continue dividindo essas coisas. Eu fui de uma igreja ministro de música que funcionava assim. A primeira parte do culto era onde tinha os cânticos. E a segunda parte era onde tinha os hinos. Então o culto era dividido em duas partes, onde tinha os cânticos e onde tinha os hinos. E o meu grupo de louvor, ele tocava ali na primeira parte, depois eles sumiam, né? E aí eu comecei a inovar, falei assim, não, eu vou colocar um cântico no final, depois do culto e tal, essas coisas. Aí o povo reclamou, não, que não pode, que não sei o quê. E na realidade eu fui ver que a grande maioria deles iam para uma outra igreja tocar. Então fazer a música no final do culto, ou ter uma música, um cântico antes da mensagem, eles não podiam ficar porque ele já tinha assumido um compromisso lá na outra igreja de tocar. Então eu descobri isso quando eu resolvi inovar. É claro que depois tudo se ajeitou, mas foi essa dificuldade, essa coisa interessante, né? Então vamos ver essas formas que a gente pode usar. Então, primeiramente, a gente vai falar da música que é acompanhada, que é o que a gente praticamente faz todo o culto, e a música a capela. Aí a minha questão para você é o seguinte: qual foi a última vez que você cantou a capela na sua igreja? Seja um trechinho, seja um verso inteiro de um hino. Quando foi a última vez que você deixou a congregação, na realidade, dirigir aquele momento de adoração? Então, uma boa questão. Eu costumo, em alguns cultos, explorar isso, porque a gente está nessa questão de tecnologia, agora com live stream, você tem que botar tudo com microfone, porque senão ninguém escuta, né? O povo reclama que não escuta mais a congregação no live streaming, porque não tem o microfone, aí você coloca o microfone e aí acaba no ponto você também não escutando a congregação. Então, existe aquele momento que a gente tem que deixar a congregação dar uma cantada, né? Então, qual foi a última vez? Pensa aí. Então, temos que lembrar que o maior presente que Deus nos deu foi a voz. E essa questão da gente poder se expressar, de cantar, de ter tonalidade, de ter altura, né? de ser entendido, de ter palavras para comunicar, isso é um dom que Deus nos deu. E a gente não pode deixar esse dom que Deus nos deu. Eu sei que tem o dom de você tocar um instrumento, tudo mais, mas esse foi o primeiro, né? A voz, a comunicação foi a primeira coisa que nós tivemos para adorar a Deus. Os instrumentos vieram depois, né? Adão e Eva não chegaram lá com uma guitarra, né? Já feita lá, né? Então, a beleza do canto é um grande retrato do que vai ser o céu, né? Todas as línguas, tribos e nações, né, se ajoelharão, né, e estarão lá cantando santo, santo, santo. Então é uma foto. Essa questão do uso da voz é uma foto, né? Um retrato daquilo que a gente pode ver no futuro. Mas alguns de nós, na realidade, nós não confiamos na habilidade de nossa congregação cantar a capela. Precisamos de algum instrumento auxiliando, ou precisamos da gente estar cantando junto. Então, esse é um grande ponto, que é o seguinte: quanto tempo que a gente está deixando... Há quanto tempo que a gente não escuta a congregação cantar, né? A gente, muitas vezes, vai em igrejas e a gente não vê igrejas cantando mais. Eu acho que a igreja já está se transformando naquela questão de espectadores, né? Isso é um assunto muito sério que a gente tem que discutir depois, que do jeito que a gente faz música, do jeito que a gente tem feito muitas vezes,
leva as pessoas a acharem que elas são espectadores e não participantes do culto. Então, muitas vezes eu não ponho a culpa na congregação, dizendo, você não se prepara, você não vem. Mas muitas vezes quando você chega na igreja, aquilo tudo que é feito, tudo que não sei o que, muitas vezes não dá liberdade das pessoas cantarem, das pessoas se expressarem, né? E então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também com isso. Então, é curioso esse abismo da gente cantar a capela. Mas perdemos durante os anos o conhecimento das vozes de se cantar sem o auxílio do instrumental. Eu aprendi cantando os tenores dos hinos do cantor cristão, ouvindo outras pessoas cantarem. Mesmo que eu já tivesse uma educação musical, eu aprendi muito mais ouvindo do que cantando, do que lendo a partitura. É claro que eu gostava de ter o inário, de acompanhar as notinhas, tudo mais, mas a gente aprende por a tradição oral também. E a gente não vê mais, a gente só vê as melodias, a gente só vê a melodia que é para cantar numa certa altura, o cara cantando uma oitava baixa, ele não quer ter o esforço de cantar lá, ainda reclama que tá alto, que a tonalidade é alta, que eu não consigo cantar, né? Você tem que mudar a tonalidade, porque o grupo de louvor já não consegue cantar mais nota aguda. Então a gente já está começando a perder essa questão de vozes, né? Das pessoas saberem cantar em vozes. Então temos que nos alegrar, temos que nos alegrar no canto a capela. Mas não precisamos abandonar o uso do instrumental, tem um balanço aí. Mas meu ponto é que de 90% da música, eu acredito, não fiz essa pesquisa não, eu só chutei assim da minha experiência. Música no culto se utiliza dos instrumentos. No meu ponto de vista, isso já é uma parte mais engraçada, talvez sarcástica, é para distrair da melodia pobre da música, né? A gente tem bastante, não vou entrar nesse contato de música pobre, mas eu acho que Deus nos deu um talento que a gente pode ser mais criativo, né? Ou então ter mais canções melhores compostas, mas não isso é só minha opinião aqui. Espero que o Supremo Tribunal não escute, que senão eles vão me bloquear. Cantar a capela, por alguns momentos, quebra a monotonia de se ter acompanhamento de instrumentos. Produz uma intimidade no cantar e constrói uma segurança de cantar sem auxílio do instrumento. Procure introduzir pelo menos um trecho a capela nos cultos. Comece com o coro e depois desenvolva... Coro que eu falo é o refrão, né, da música. E depois desenvolva um hábito de se ouvir a congregação. Quando eu falo ouvir, gente, muitas vezes a gente está lá, aí está lá o tecladista ainda tocando. Muitas vezes eu sou bem rigoroso. Eu falo assim, eu não quero nem piano tocando. Até porque, quando eu falo isso, é mais na ideia de que eu vou terminar a música a capela. Então eu aviso para os meus instrumentistas, olha, não toca. Canta. Não toca no instrumento, canta junto. Né? Nesse momento. Se junte à congregação e cante também. Então, tem horas que eu vou fazer um negócio no meio da música. Aí eu tenho um teclado ali fazendo algo para a gente não perder a tonalidade, né? Alguma coisa assim. Mas muitas vezes a capela tem que ser a capela mesmo, né? Sem ninguém tocando. Então planeje bem como é que você vai terminar a música. E soa muito bem. A último som da música ser o som das vozes. Faz muito bem a gente ouvir isso. E assim mesmo, o canto congregacional é como um músculo. O canto em si é como um músculo, né? Se você não praticar, atrofia, mas também se você fizer em excesso, você tem problemas físicos. Então tem um balanço ali, um equilíbrio melhor nessa questão de música acompanhada ou capela. A segunda coisa que a gente pode pensar é o seguinte, que a gente vai encontrar nas nossas congregações com uma tipo de forma, mas aí a gente tem que ver. Então, se você tem igrejas que ainda gostam da partitura, você ainda tem igrejas que tem cantor cristão nos bancos. Eu acho muito difícil hoje ter, aqui nas igrejas americanas, são poucas igrejas que tem. Algumas igrejas, outro dia, eu recebi uma doação de quase 90 inários, porque a igreja não queria utilizar mais inários. Então, é uma pena, né? Porque está ali, pode beneficiar cada um, mas... Então, você tem essa questão da partitura de pessoas na sua igreja
que vão querer ler a partitura e tem pessoas que vão partir para a memória. Então, deixa eu ler aqui. A nossa cultura ocidental geralmente é adepta às seguintes formas de comunicação, como livro, jornais e partituras. Outros preferem a forma oral de transmissão, uma conversa cara a cara, histórias, memorização, improvisação musical. Então, com certeza, a cultura moderna está a caminho da mistura dos dois modelos, com o surgimento da cultura do Twitter, surgindo entre a literária e a oral. Então, a gente está aí nesse meio termo. Tá? Você tem a coisa literária ainda, mas você tem a coisa oral ali no mesmo tempo. Esses modelos culturais de comunicação afetam o tipo de abordagem que a igreja adota para certos tipos de comunicação. Claro, algumas igrejas se sentem bem tendo o inário nos bancos e lendo a partitura. Outras somente a letra impressa no boletim, outras com as letras no projetor e, mais recentemente, com as letras nos nossos celulares. Então, nenhum desses métodos é errado, é certo, ou é melhor, ou é pior. Mas nos leva a pensar na ideia de sermos mais sensíveis à preferência de linguagem e o que podemos aprender com esses modos, né, de comunicação. Então, o meu conselho é o seguinte: as igrejas estão indo mais para a tecnologia. É uma geração que está vindo que é tecnológica. Mas a gente também não pode se desfazer do princípio educacional nos cultos, que é também você colocar uma partitura na mão de uma pessoa, mesmo que ela, eu não sei ler, falei, vamos aprender junto, né? Vamos aprender. Não precisa fazer talvez no culto coletivo, né, dominical, mas eu acho que a igreja tem tantas oportunidades de fazer cultos ou momentos de adoração que você poderia fazer a cada 2 meses um culto na quarta-feira, um culto na quinta-feira, só de cantar hino, e você coloca os hinários na mão das pessoas e canta a capela e ensina as vozes. Eu acho que você vai ter algumas pessoas que vão lá, que são curiosas. Então, assim, eu acho que vale a pena, né? Como eu falei da outra vez, a igreja é uma comunidade, como é que eu falei? Que conforta os aflitos, mas também que aflige ali os confortáveis, né? Que as pessoas que estão no seu elo confortável ali, a gente também tem que, muitas vezes, tirar as pessoas do conforto. Então, vale a pena. Algumas igrejas presbiterianas aqui, elas imprimem a partitura no boletim. É um bookzinho assim pequeno, né? E ali você encontra a partitura de todas as músicas. Tanto os hinos quanto as músicas contemporâneas. Elas estão lá. E tem as instruções. A primeira canta só em uníssono, todo mundo. A segunda só vai cantar as mulheres em soprano e alto. Então você ali, o diretor de música, ele escolhe o que ele vai fazer, como é que ele vai executar. E é uma coisa interessante. As pessoas têm uma partitura, elas vão ler a música. E facilita também do canto congregacional, né? Você pensa, se você tem uma música nova, e aí se você tem as pessoas que sabem ler partitura, ou que sabem pelo menos se guiar numa partitura, e você tem a partitura, o canto o aprendizado se torna um pouquinho melhor da música, né? Então a gente não pode esquecer isso, que a música ela tem um papel importante, né? A música impressa, ela tem um papel importante também. Então a gente também não pode abandonar 100% essa coisa. E tem gente que vai se interessar, gente. A gente nunca sabe. Não coloque por baixo a sua congregação. Minha congregação é pequenininha, é pobre. Não nivele por baixo. Não nivele por baixo. Não seja essa pessoa que vai nivelar as pessoas por baixo. Vai no seu projeto e mostre que é interessante, que é legal, que é bacana, né? Faça de uma forma criativa. Isso tudo vai funcionar bem. A questão de liderança. Então, a gente pode colocar em 2 pontos. A liderança de um líder, um líder de louvor, ou a liderança da congregação. Então, o grande desafio das igrejas de hoje é o equilíbrio entre congregação e os líderes de louvor. Em algumas igrejas, nós vemos as bandas, ou o órgão, ou qualquer um, como líderes, né? Enquanto a congregação sofre para ser ouvida.
Em outras igrejas, é adotada a ideia de não se ter um líder e que a congregação é que domina a música. É quem na realidade lidera a música é a própria congregação. Para cada uma das situações, em algum ponto haverá um excesso ou falta de liderança. Aqui existe a Igreja de Cristo, que é a Church of Christ. Essa igreja, ela não se tem instrumento tocando. Não se tem. As pessoas cantam dos livros. E no projetor não tem só a letra, tem as 4 vozes e as pessoas cantam ali. Então, existe isso. E é a congregação, não tem muita gente regendo, não. A pessoa que vai lá na frente, ela só canta, não tem nenhuma regência, não tem nada, ela só canta. Ela fica ali como... E é diversificado, né? Não é só uma pessoa, né? Então, uma das formas de se pensar sobre o equilíbrio entre o líder e a congregação é de que Deus tem dado talento para as pessoas em diferentes formas. Da mesma forma que os pastores são presenteados a uma específica função, os ministros de música ou os líderes de adoração também têm uma função específica que é a de liderar a congregação. Então, muito frequentemente, nós entendemos que a liderança musical é tudo ou nada. Então, quem já não passou por isso, né? Não tem nenhuma banda, então é eu e violão, ou eu e piano, ou muitas vezes eu não sou talentoso, então a congregação canta e eu acompanho, a gente segue a congregação. Quem já não passou por essa situação na sua igreja, né? É tudo ou nada, né? Ou vai ser eu cantando tudo e fazendo tudo, porque a igreja não canta bem, ou vai ser a igreja que comanda você e você sabe uma coisa, é melhor eu acompanhar porque tem 300 pessoas cantando de um jeito ali, é melhor eu seguir eles, né? Quem nunca foi reger numa congregação e aí tem aqueles hinos que tem a fermata no final e que muitas vezes não tem a fermata e que você acaba esquecendo de perguntar para alguém, vem cá, como é que se canta esse final aqui? E aí você para naquela fermata, mas a igreja não está nem aí para você, ela vai embora. Ou então você vai embora cantando e a congregação toda lá parou na fermata. Então, mas essa questão de liderança a gente pode resolver da seguinte forma. Existem várias músicas congregacionais que podem trazer um balanço ao invés de só líder cantando ou só congregação cantando. A gente tem na história, a gente pode lembrar aí dos responsórios, né? O líder canta uma coisa, a congregação responde outra, né? A gente tem muito gospel, muita música americana que tem essa ideia de ter um líder que está ali e as pessoas respondendo. A questão do descante, né? Gente, o descante é tão fácil, eu aprendi assim, em vez de você elaborar uma coisa tão rebuscada, você pode pedir o soprano para cantar o tenor. Você olha o tenor, vê se o tenor tem uma coisinha bem legal de melodia, e aí você coloca o soprano cantando o tenor na oitava lá do soprano. E aí soa interessante. Então, tem várias coisas que você pode fazer, que você pode criar um balanço. Você pode ter na sua congregação também pessoas que cantem muito bem. Então, existem várias formas que você pode fazer para dar uma quebrada nessa questão de só eu liderando, ou então só a congregação cantando. Não, você pode fazer alguma coisa no meio da música, de repente ter um solo, de repente você ter o grupo de louvor cantando uma coisa totalmente diferente, enquanto a congregação está cantando outra coisa. Então tem várias formas que você pode usar na sua igreja para quebrar um pouquinho essa monotonia, assim como a música capela e a música acompanhada, também você tem como quebrar um pouquinho essa monotonia da direção, né, da liderança. Prolixo e conciso. Muitas pessoas preferem música com bastante texto, né? Bastante texto ali. E tem as músicas que são mais simples, como Deus é tão bom, Deus é tão bom. Aquela música do coração, né? Aquela música que, poxa, ai, eu não preciso de nada, eu não preciso de uma partitura, nem o músico precisa de uma partitura, ninguém precisa de nada. Todo mundo canta ali porque conhece essa música do coração. Tá? Então, algumas pessoas têm a impressão de que hinos com textos profundos são intrinsecamente melhores, como se os cânticos congregacionais fossem medidos pela quantidade de palavras difíceis.
Quanto mais texto, melhor. Seria essa a ideia para algumas pessoas. Certamente, alguns temas são melhores explorados com o hino, mas também há muito espaço para os nossos corinhos com aquele texto simplesinho. Esses corinhos desempenham um papel importante na adoração, porque envolvem nossos corações e alma, permitindo-nos expressar de uma forma mais sincera e com liberdade. Isso significa que a gente precisa ter esses corinhos sempre? Não, não significa. Mas uma canção pequena, um corinho, também não é tão banal, né, que a gente não possa usar num culto. Use sua criatividade no canto recreativo. Né? Você pode ter um hino, emendar no hino, e você ter um coro, esse corinho que na realidade ele faz uma conexão de uma música com a outra, ou até mesmo ele fecha uma ideia interessante. E é um corinho que todo mundo vai cantar, todo mundo vai fechar os olhos, vai todo mundo se expressar de uma forma tão gostosa dentro do culto. Então não menospreze as músicas, os corinhos e os hinos, não compare ele com outros, porque você pode utilizar deles. Então a gente tem tanta variedade disso, de corinhos, de bem simples. Até na Bíblia a gente vê lá em Isaías 6:3, Salmo 117, Apocalipse 4:8. São passagens que mostram que tem muito espaço para textos curtos e repetidos. Na verdade, canções simples podem ser desarmadoramente profundas. Adoração não é somente para adultos inteligentes. Nós temos que pensar que as igrejas de hoje têm esquecido as crianças, os jovens, que cada vez mais muitos deles estão iletrados, ou pessoas com deficiência de aprendizagem, eles não vão entender, ou pessoas com outra língua, ou com outro tipo de educação. A gente tem tanto isso nas nossas congregações. Então você colocar um hino tão pesado que a pessoa tem que pensar muito para entender o que o hino quer dizer, até as palavras, né, que a gente já não fala tanto no nosso português, eu falo até no inglês aqui, e aí a gente deixa as pessoas no ar. Eu tenho comentado com as pessoas que é muito difícil. Aqui nos Estados Unidos tem muita cultura, né? Tem muitas pessoas vindo para a igreja de outras culturas, como eu, por exemplo, do Brasil. Então, alguns hinos que vêm, eu tenho que parar para pensar no hino, na letra, porque o inglês não é um inglês fácil para eu entender. Então, muitas vezes eu tenho que parar, peraí, em casa, deixa eu ler isso aqui de novo, porque não entendi. Né, para você realmente entender o sentido daquilo. Tem idiomas, tem ideias que é só dessa cultura americana que a gente não sabe. Então, a mesma coisa acontece no Brasil. Pode ter expressões que a gente não usa mais e que a gente fala, então as pessoas, olha, passa assim, ó, ninguém entende nada. Então a gente precisa pensar que a gente pode usar um cântico desse que pode ajudar. Olha, aquilo que a gente cantou está resumido nisso aqui, ó. Deus é tão bom, tá? Vou entrar numa área aqui que é uma coisa um pouco mais simples, mas também a gente pode pensar nessa questão da gente escolher as músicas no balanço do repertório. É o seguinte, é aquilo que é planejado, aquilo que é espontâneo. Muito bem, gente. Deixa eu falar aqui para vocês. Vou entrar nessa área aqui, um pouquinho interessante para a gente, que é falar um pouquinho que os nossos cultos, do jeito que nós planejamos. O culto ele tem que ser planejado, tem que ser espontâneo. Falar um pouquinho da espontaneidade. Existem muitas igrejas que realmente elas são tratadas sem nenhum planejamento, né? Vamos chegar ali 2 minutos antes e o que a gente vai cantar? 2 minutos é demais, né? Mas chega uma hora antes ali, na hora de... O que nós vamos cantar hoje? Vamos cantar isso, vamos cantar isso, vamos cantar aquilo. Então, tem os seus valores e algumas igrejas funcionam bem assim. Outras igrejas são bem planejadas, né? A pessoa já tem todos os cultos planejados, o pastor já deu todas as mensagens do ano, já se tem as músicas que vai se usar, aquela coisa planejada. E ai daquele negócio que acontece quando a gente tem que mudar alguma coisa, a gente não sabe como mudar, né? Eu já fui muito assim planejador, e já fiquei até um pouquinho mesmo, assim, muitas vezes, não vou dizer chateado, mas assim, poxa,
né? A gente vai ter que trocar um hino, a gente ensaiou aquele hino, a gente cantou, mas a gente tem que deixar a nossa direção com o Espírito Santo e ouvir ele, né? Eu várias vezes, escutando a mensagem lá em Chicago, e aí um hino que eu tinha escolhido, ou a música que eu tinha escolhido para finalizar o culto, era uma música que não estava mais. Até porque eu recebi a mensagem no sábado, à tarde. Então, quando eu recebi a mensagem no sábado à tarde, eu já tinha ensaiado com o meu grupo. Então, muitas vezes eu fui mais sensível assim. Eu falava assim: olha, grupo, a gente vai cantar essa música, mas tenha na mente que assim que eu tiver a mensagem na mão, talvez eu mude a música que a gente está escolhendo para o final. E isso vale a pena. Eu acho que vale a gente ser um pouco sensível, né? Até mesmo, não estou falando só da música final, antes da mensagem, ou depois da mensagem, ou antes da mensagem, mas muitas vezes a gente pode se deparar com uma situação de que morreu um membro da igreja no sábado e a família vem para a igreja e a gente precisa talvez mudar as coisas no culto e a gente tem que ser sensível nisso. Então, tem muita coisa para se aprender com os dois, né? Com o espontâneo. O problema do espontâneo é que muitas vezes a pessoa fica limitada talvez a um repertório muito pequeno, né? E aí um bom conselho para os dois lados, né? Nessa questão de tentar fazer um balanço melhor na música, é fazer alguma coisa mais coletiva. É claro que se você é o ministro de música, você tem que dar a decisão final, mas muitas vezes uma coletividade ajuda, né? Muitas vezes você vai ter pessoas na igreja, no seu grupo de louvor, que tem um certo tipo de sensibilidade que você não tem. Lembra, eu não sei se eu falei isso há um tempo, mas eu acho que vale a pena te ressaltar isso. Existem pessoas que são pessoas de coração, elas são heart. Então, a questão de emoção dela, a questão de coisas que ela viveram com as músicas, até ser mais emotivo, né? Então, tem essas pessoas que elas são heart. Elas têm as coisas dela, de intimidade e tudo mais. Não que a outra pessoa que é mais de razão, ela não tenha. Então, assim, a gente tem que entender que cada música vai agir diferente nos corações, dependendo da pessoa. Então, quando a gente fala nessa questão aqui de um grupo, né, que pode ajudar nesse balanço, vale a pena a gente escutar mais as pessoas que estão na nossa igreja, que estão na nossa equipe. Até porque se a gente chega numa igreja, eu estou numa igreja nova, eu estou há um mês aqui trabalhando nessa igreja. Eu tenho que ouvir eles, eu tenho que eles têm que me guiar um pouquinho para saber que música que eu vou tocar, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, será que funciona? Então, eu sempre que eu estou fazendo culto aqui, eu tenho a menina que toca piano aqui, eu passo para ela: olha, o que você acha das músicas que eu escolhi para esse domingo? Elas estão ok? Elas estão ruins? Pode ser melhor? Então, essas coisas, esse tipo de um processo de colaboração ajuda muito, para que não fique tudo muito espontâneo, mas também não fique tudo muito engessado. E aí, com essa colaboração, você pode ter pessoas dando várias ideias, né? Por que a gente não termina essa parte da música aqui com aquele cânticozinho assim, pam, pam, não precisa, com esses corinhos, né, aquilo que eu falei. Gente, não precisa ter nada no projetor, não precisa ter nada, todo mundo sabe essa música. Ou você pegar um coro de um hino bem conhecido, né? Sou feliz, meu Senhor. Gente, todo mundo sabe isso, a letra é pequena, então você muitas vezes pode terminar com isso, para você terminar um momento. Então, vale a pena a coletividade, tá? É claro que o problema da coletividade é que podem vir muitas sugestões que aí você tem que administrar, mas é uma coisa boa para você manter esse balanço seu junto com aquilo que é planejado, aquilo que é espontâneo. Nem tudo engessado, nem tudo livre demais. Tem um balanço aí. Terminando aqui a minha questão toda, né? Como olhar isso aí? Existe uma variedade de música, gente, que a gente pode usar. A gente não precisa usar esses hits do momento toda hora. Eu acho que uma das nossas funções como ministro de música,
O nosso trabalho primordial é procurar músicas que na realidade falem com as pessoas, que sejam teologicamente corretas, mas que elas apontem ao centro da nossa adoração, que é Jesus Cristo. Então, muitas vezes, a gente tem que dizer não. E muitas vezes a gente tem que sair dessa música urbana, né? Dessa música que está nos rádios, essa música que está nos hits do momento, que todas as igrejas estão cantando, que todo mundo está fazendo. Tirar esse lema de que todo mundo está cantando, de que todo mundo está fazendo, e a gente procurar temas, né, principalmente, né, e músicas que possam nos ajudar melhor a fazer esse equilíbrio do nosso canto congregacional. Não é difícil, mas é trabalhoso. E você tentar ensinar uma congregação a cantar, e hoje existem tantos meios que a gente pode usar, né? Eu aqui na igreja, quando eu quero ensinar uma música nova que eu estou colocando, eu percebi que a igreja aqui, diferentemente da igreja de Chicago, as pessoas aqui interagem muito bem no Facebook. Eu já vi isso pela quantidade de pessoas que assistem o culto. Quando você coloca um post lá na página, várias pessoas comentam, várias pessoas são alcançadas naquele momento ali. Então, eu coloquei um vídeo agora aqui, deve ter 1 hora ou menos, que eu coloquei esse vídeo de um evento que teve aqui ontem, e eu já tenho 30 pessoas que já curtiram, 40 pessoas que estão nessa média, 30, 40 pessoas que já curtiram esse post que eu coloquei. Então, essa igreja, eu notei que ela gosta muito de usar o Facebook, é uma coisa de comunicação deles. Então é fácil, se eu quiser ensinar uma música, de eu explorar o seguinte: olha, a nossa música do mês vai ser essa. E eu coloco o link lá no YouTube e eu sei que as pessoas vão ouvir, as pessoas vão falar. Uma pessoa veio comentar hoje. Ele falou assim: eu gostei tanto daquela música que você colocou na nossa página, eu gostei tanto que você cantou hoje. Quer dizer, a pessoa, ela olhou o meu post, ela viu a música, ela escutou a música, talvez ela tenha escutado mais de uma vez durante a semana, e ela me agradeceu pela música. Então, eu acho que nós temos uma grande variedade de músicas, estilos, temas que estão fora do nosso mercado, que a gente pode explorar, tá? Então, assim, não deixe de explorar essas coisas, né? Em todas as áreas, nos hinos e nas canções de louvor. Nos hinos, a gente tem o nosso cantor cristão, a gente tem o nosso HCC, a gente deveria ter trabalhado num outro inário. Eu acho que é interessante se trabalhar num outro inário. Eu acho que a gente tem pessoas talentosas que poderiam contribuir para um novo inário com hinos modernos, não abandonando os outros hinos, mas construindo um outro inário que vai beneficiar nossas igrejas. Mas existem vários outros inários aí no mundo aí que saem, que tem, e que você pode dar uma olhadinha, tem na internet. Olha, eu sei que talvez no Brasil é mais chato a gente conseguir as coisas, mas eu acredito que a gente pode explorar essa variedade de músicas e canções que possam nos ajudar nesse trabalho, desse formato que a gente pode usar também, e que possam nos ajudar na escolha do nosso repertório. Tá? Uma igreja saudável não é uma igreja que tem um repertório muito grande, não, mas é uma igreja que canta bem, o repertório que tem. E eu vou dizer para você, o repertório de uma igreja, ela vai chegar a 150 músicas. E aí você começa a renovar, mas um repertório, se você analisar o seu repertório que você tem cantado, comece a fazer uma pesquisa. O que você tem cantado, o que a igreja canta, o que a igreja gosta de cantar mais, o que a igreja sabe muito de repertório, o que a igreja sabe pouco, qual foi os hinos que você usou no passado que não adiantaram, qual foi a última vez que você cantou aquele hino, porque se foi a última vez, foi há 3 anos atrás, eu acho que assim, você pode até trazer o hino de volta, mas é um hino novo. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que precisa ser feito
para que a gente possa ter um trabalho melhor nesse equilíbrio congregacional. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa jornada. Se você quiser fazer algum comentário, mandar um e-mail para mim, é mmleocunha@gmail.com. MM é de Meninos de Música, mmleocunha@gmail.com. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o ministério de vocês e vamos juntos, estamos juntos, tá? Um grande abraço.